mais um episódio do Esquerdo Web, o podcast. Dessa vez com pequenas mudanças, né, novidades. Trazemos para o nosso debate no Esquerdo Web Podcast eu, Gabriel Mendes, agora dando o pontapé inicial na nossa conversa, também nosso camarada que está sempre presente no nosso podcast, Antônio Soler, e um convidado especial, o camarada José Roberto, militante do Socialismo Barbárie, trabalhor do serviço público na Baixada Santista. Uma boa noite. Olá, como estão, camaradas? Boa noite. Tudo bem? Antônio. Tudo bem? Como vão, companheiros? Legal. Então, temos uma discussão importante hoje, né? Trazendo toda semana mais um episódio com atualidades, discussões sobre a conjuntura, só que essa semana temos temas quentes, né? Temos novidades, porque a política vem trazendo novos elementos, trazendo questões importantes, né? Então, claro que a questão do coronavírus não é nem um pouco secundária, ela continua extremamente forte e necessária a discussão, mas vamos fazer algumas pontuações primeiro, então conversar com os companheiros sobre essa questão da demissão. Está tendo isso. Vamos lá, companheiros. Antônio, tem alguma consideração a fazer? Olá. Nós estamos numa semana quentíssima. Hoje tivemos aí a demissão do ministro Sérgio Moro. Acho que a gente pode partir daí, né, Gabriel? Sem dúvida, sem dúvida. Então, algo que coloca novos elementos, mudanças na conjuntura e possibilidades, né? Isso aí. Queria começar com o Zé discutindo isso. José Roberto Silva, vulgo Zé, companheiro de luta, de larga tradição também, como outros companheiros e companheiras que têm comparecido aqui no nosso podcast. O companheiro José Roberto está na Baixada Santista, depois a gente vai tratar da pandemia na Baixada, como que está essa questão aí. A gente quer partir desse tema da situação política. Foi uma semana que alterou bastante a conjuntura, mais polarização, mais crise, o governo vem se desenhando a sua face mais verdadeira. Sim. Boa noite. Né? Tratando desse tema, evidentemente hoje, principalmente com a fala do Bolsonaro, né? Ele reafirmou hoje a caracterização que a gente faz. Quer dizer, Bolsonaro é um Bonaparte, né? Neofascista, não que o governo não seja, mas hoje, com certeza, ele deu a ordem de comando, né? De que o programa é dele e ele vai fazer valer a todo custo, né? Evidentemente, a saída do Sérgio Moro coloca ele diante de um problema. Boa parte não sabe exatamente esse problema. Qual o peso do Moro, né, no apoiamento ao Bolsonaro, nas medidas do Bolsonaro. A gente sabe que é um governo assentado numa base militar, com apoio da pequena burguesia, né? E que veio para impor derrotas, né, absolutas à classe trabalhadora, por isso Guedes, né, com apoio de alguns setores da burguesia. Agora, a saída de Moro coloca essa questão. Já existem algumas defecções, precisa ver o tamanho disso. E, ao colocar todo o ministério, realmente ele deu a ordem do dia, né? Soou a trombeta, ordem do dia, tá certo? E ele vai acirrar a luta política, parece que está convencendo
certa parte dos partidos do Congresso, a parte do Centrão, embora o Centrão, né, é um negócio meio gelatinoso, né, mas que parece agora começar a se confluir, deixar o Congresso mais quietinho e fazer um diálogo mais próximo, talvez até para fazer, ou talvez não, com certeza para fazer alguma coisa mediada, ou seja, aceitar esse bonapartismo do Bolsonaro, né, para evitar um fechamento. O que precisa saber agora o importante saber é qual o tamanho do apoio popular. De qualquer forma, do outro lado, Bolsonaro desencanta a um setor que acreditava nele e mostra efetivamente a que veio. O que deve estar fazendo a classe trabalhadora pensar, olhar direitinho e perceber que talvez esse, com o Bolsonaro, não seja um bom caminho. Uma grande possibilidade do Fora Bolsonaro crescer, Fora Bolsonaro e Mourão, né? Porque se ele é neofascista, é um Bonaparte, é preciso que todo o setor de apoio dele saia, né? Ou seja, acirrar a luta de classes, né? Que me parece uma alternativa que agora se coloca no sentido de uma unidade de ação de todos os setores que defendem a democracia e tem um projeto anticapitalista, tem que assumir. Então, hoje foi notícia o dia inteiro, aliás, desde a manhã, o Moro foi a público lavar roupa suja, porque houve a demissão do diretor-geral da Polícia Federal sem o aval do Moro. E, aliás, ele tem um processo de fraude aí, porque foi feita uma mentira e uma fraude, porque o diretor-geral disse que não consentiu a demissão e Moro também não sabia. E Moro aparece com a sua assinatura eletrônica lá no decreto de exoneração. Além disso, depois o Bolsonaro fez uma declaração, que a gente pode comentar depois, mas o Aras, Procurador-Geral da República, pediu ao STF, agora à tarde, uma investigação sobre a fala do Moro. Então, assim, parece que há um processo onde as instituições aí da democracia burguesa, que a gente sabe, a serviço do que estão, e não confiamos nenhum só milímetro, mas há toda uma movimentação que já havia começado antes, né, porque o STF já havia dado autorização para investigar, para abrir inquérito em relação aos atos pelo fechamento do Congresso no domingo, mas, assim, uma movimentação pela superestrutura do Estado, no sentido de fechar um pouco as possibilidades de ação do governo. Realmente, essa ação do PGR é uma faca de dois gumes, né? Embora ela coloque uma certa concretude do que seria a troca de versões. A famosa, né, deixa passar o tempo, um fala daqui, outro fala de lá, você é mentiroso, e ninguém resolve. Evidentemente, isso foi articulado com o comando militar, né? Temos que sair na frente, e ele que venha, prove. Vamos sair do bate-boca e prove, né? O que pode também, ainda que Moro, em princípio, saia um pouco melhor do que Bolsonaro, né? Até porque ele é mais crível na sociedade do que o próprio Bolsonaro, pode se voltar contra ele, né? O Bolsonaro disse, ele falou assim, o Ministério da Justiça era a cidade de Curitiba, né? PF, todos são de Curitiba, todos eram do entorno dele. Quer dizer, isso pode se voltar contra um certo passado do Moro também, né? Agora,
o que torna mais perigoso. Isso é uma saída para eles. Porque se a coisa esquenta, é o motivo para o Bolsonaro fechar o regime. Vou fazer uma tentativa, né, de apertar mais, e se a coisa... porque ele disse que vai dar o sangue. Né? Ele disse que vai dar o sangue. E se tiver um certo apoio para isso, eu não duvido nada, não. Ele vai botar as tropas, né, as tropas dele na rua, um certo grupo miliciano, tá certo? E repressão dura. E a coisa se caindo no cunho moral, porque está indo para o cunho moral, tá certo? E essa é uma área muito cara aos militares e eles não permitem que se trate disso. Então, existe essa questão negativa. Por outro lado, vai desmontando, né, em quem já viu que Bolsonaro é um neofascista candidato a ditador, e já tinha se afastado, né, quem votou nele, se afastou, setores de classe média, da classe trabalhadora, não o pesinato, né, mas setores da classe trabalhadora, em defesa da democracia, em saída da defesa da democracia, da solidariedade que está vendo agora no Covid, né? Essa solidariedade, mas uma solidariedade maior, uma solidariedade política, por garantia dos seus direitos e da democracia, né? Isso pode avançar. Então, são vários elementos que o tempo pode cobrir, né? Pode cobrir, mas Bolsonaro não parece ser o sujeito disposto a deixar passar. Precisa saber o quanto, eu acho que a estrutura militar que o suporta pensa parecido, precisa saber quanto do resto do ministério. O maior problema agora é a saída do Paulo Guedes, aí ele perde todo o apoio da burguesia. Né? E como foi colocado em debate recente pelo camarada Toninho, esse programa econômico lançado pelo Bolsonaro, meio keynesiano, quer dizer, um programa desse tipo na mão dos militares é complicado para a classe trabalhadora, né? E é sedutor e complicado. Quer dizer, a saída de Paulo Guedes retira a burguesia no primeiro momento, se ele partir para o golpe, o setor dela volta, evidentemente, né? Até porque vai ter apoio externo. Mas eu acredito mais em que em a gente agindo no sentido correto de ir para as ruas, resguardado as máscaras do Covid, mas passado isso, a gente fazer uma frente de luta pela democracia, contra Bolsonaro e Mourão, por eleições, né, em que o povo tenha toda a liberdade de decidir. Eu acho que isso tende a crescer. Acirra de um lado, acirra o polo do outro. É uma medição de forças que eu não vejo assim. Existe o lado ruim, o lado do que pode acontecer, no sentido deles fecharem o regime, existe. Mas existe a contrapartida. Não dá para a gente se esconder. Ao contrário, nós temos aqui para. E Zé, por um lado nós temos essa disputa institucional que se acirra, bastante evidente, agora evidenciada com a demissão de Moro e outros elementos que vêm à tona. Enquanto isso, temos a pandemia do Covid-19 que avança e faz um número de mortos enorme. Essa semana, os dados que assustam, né? Que avançam de 3.670 que temos com dados de hoje, né? Uma semana eram menos, muito menos, teve um avanço maior de 1.000 mortes em uma semana, né? Também um grande aumento do número de infectados, né? Notícias também de saturação dos sistemas de saúde. Então, esse é um ponto tocante, porque temos relatos em vários estados sobre hospitais que estão superlotados, não tem mais leitos de UTI, enquanto pessoas aguardam por atendimentos em filas e não
conseguem ser tratadas, né? Então, diante disso, diante de um cenário muito, muito preocupante, né, nós temos uma mudança de ministério. Essa semana entrou o ministro Taish, tem algumas diferenças com Mandetta, né? Acho que seria importante pontuar, porque Mandetta, que foi alavancado quase como com muitas aspas, né, um herói, né, pela sensatez, mas o Mandetta, além de um partido burguês tradicional como o DEM, além de um lobista de planos de saúde, que há muito tempo trabalhou pelo desmanche do SUS, do Sistema Único, né, que não tem nenhum mérito de ter, e que não lamentamos a sua saída, mas, por outro lado, vem agora, digamos assim, um puro sangue do bolsonarismo, né? Ou alguém mais ainda alinhado com o bolsonarismo. Como avaliar essa mudança e qual a perspectiva diante desses dados alarmantes do avanço do Covid? As perspectivas são as piores possíveis, sobre qualquer aspecto que você analise, né? O Mandetta, ele foi alavancado pelo SUS, né, para aquilo que ele estava construindo para demolir, né? Ele acabou tendo, diante dessa epidemia, e o suporte que ele tem dentro do próprio SUS, e o aspecto histórico da construção do SUS. O SUS é um sistema, se hoje ele não é o melhor sistema de saúde para a classe trabalhadora, ele foi criado com alguns elementos que o tornam um serviço de saúde excepcional, que poderia ser excepcional. Ele nasce realmente para ser um sistema de saúde para a classe trabalhadora. Quer dizer, isso não se perde ao longo do tempo. Com o Covid, o Mandetta, com esse suporte do SUS, ele acaba tomando a posição do SUS. Ele é médico, ele tomou a posição, né? Eu não gosto muito dessa conversa, né? Pela ciência, pela OMS, né? Porque quando foi para a passagem das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência, ninguém leu o que a OMS diz sobre isso, ou leu o que a OIT diz sobre isso, né? São organismos das Nações Unidas, né? E que a gente passa por cima com a defesa aberta e escancarada em televisão. Então, o Mandetta, ele sucumbiu a isso, né? E ficou no meio de uma guerra entre candidatos a 2022. Né? Dória, que adotou o nome do Bolsonaro como Bolsodória, para poder ganhar todo o setor mais conservador, porque ele não tem ligação com a igreja, ele não tem ligação com evangélicos, ele é um pequeno, era um pequeno médio empresário da área de comunicação, metido com tecnologia, que formou um setor, né, através da LIDE, um setor de jovens empresários, que são jovens empresários filhos do pós-modernismo. Quer dizer, não há mais referência, tá certo? As instituições estão acabadas e a gente tem que fazer valer o nosso poder. Né? Alguma coisa que se fundou em 2013 e se cristalizou em 2015 pela direita, tá certo? Com um aspecto um pouco mais reacionário, e depois separa-se, dividindo os dois blocos. Né? A ver, por exemplo, você tem o Partido Novo, agora você vai ter o novo partido do Bolsonaro e o MBL passando por fora. Então, isso cria essa disputa interna entre eles, né? E o Mandetta caiu de pato. Né? Caiu de pato porque a imprensa saiu, não, né, pela saúde, pela ciência, tá certo? E dançou. Por quê? Porque ele não cumpriu a ordem do dia. Né? Ele começa dando entrevistas no âmbito do Ministério da Saúde, sem avisar ninguém, né? O chefe fala, não, você vai ter que dar no Planalto com os ministros do lado, companheiro, nós somos um time. Tá certo? Um time que eu falo uma coisa, você está falando outra. Precisamos, né? Tá certo? E Bolsonaro não discute isso no Palácio do Planalto, ele vai para a rua. Tá certo? Ele vai para a rua. Né?
ele fica o dia inteiro no WhatsApp ali medindo, né? Ele é maluco. Hoje, qualquer psiquiatra, no meio do discurso dele, mandava internar, tá certo? Porque é incrível os limites de raciocínio dele, mas tolo ele não é. Certo? É pior, ele não é um tolo, mas é radical. Né? E essa tolice dele se passa pelo radicalismo. Mas voltando à questão da demissão, no caso dos ministérios, quer dizer, ele trocou Mandetta, que fazia, como você bem disse, o sucateamento do SUS, tá certo? Porque hoje, grande parte do sistema de saúde nos estados e nos municípios, né, que é onde o SUS gerencia, tá certo? Repassa verbas e dá suporte, dá as orientações, estão na mão de OS, tá certo? Então, estava sendo aparelhado o SUS para se tornar uma ANS do Serviço de Saúde Público. Uma agência que regulasse a prestação de serviço terceirizado. Só isso. Só que relembrando um pouco o ministro Sérgio, da época do Fernando Henrique, que ele modernizou principalmente a Telesp e todas as telefônicas, montou uma agência para bancar preço e vendeu tudo. Né? Mais ou menos na mesma linha. Tá certo? Agora, o Mandetta começou a se demonstrar fora do comando de Bolsonaro. E Sérgio, e com relação, aí colocou um homem do mercado. O cara é gestor de assessoria de saúde. É um médico, entende de saúde, mas ele é gestor. Ele participa das celebrações, das conferências em que se trata do mercado de saúde. É um cara que, por exemplo, não vai afrontar laboratório. Quer dizer, laboratório abandonou todos os medicamentos principais para tratar de HIV, que é importante, de outras doenças, porque os medicamentos são mais caros, e nesse momento eles se calam, eles ficam quietos, tá certo? Ficam quietos. Por quê? Porque eles não sequer investem em pesquisa, né? Tá certo? E o dinheiro do governo, tá certo? Que foi para banco, tal, etc., está indo para o hospital ou está indo para iniciativa privada, como aqui em Santos. Aqui em Santos fizeram a barbaridade de um hospital cujo um dos prédios tinha pego fogo. Foi embargado o prédio. A prefeitura agora foi lá, consertou o prédio, alugou o prédio para atender o Covid. Está dando dinheiro para a iniciativa privada. Certo? Então, essa é a linha prática que o Taishi vai trazer, mas, antes de tudo, ele não tem problema nenhum com o darwinismo social do seu Bolsonaro. Ele pensa no mercado, tá certo? Essa depressão econômica que nós vamos entrar, que vai ser duro de sair, né? Não vai ser fácil sair, o FMI é otimista, o Paulo Guedes é um maluco, o FMI fala em menos 5, ele está falando, não, vai dar menos 2,9, não vai, pô, tá certo? Não vai. O FMI apostando para 2,5, não vai, nós vamos piorar. Então vai precisar de mais ajustes, mais reformas, e o Taishi veio para isso, tá certo? Há um centro na fala do Bolsonaro com relação ao Sérgio Moro que vem na mesma linha. Ele era um desarmamentista. Ele teve dificuldades de passar o projeto de lei de venda de armas para meus amigos, porra. Tá certo? Ele só não falou meus amigos, mas os amigos dele, tá certo? A turma que dá suporte a ele, tá certo? O PT já havia desarmado a classe, ele precisava armar outra, tá certo? E o Moro ele é um desarmamentista, ou seja, está fora. Esse governo é outro, porra. Esse governo não discute, esse governo dialoga. Então, a saída do Mandetta vem numa boa hora para Bolsonaro. Ele coloca um cara de mercado, alinhado com as teses do Paulo Guedes, né? que é um ultra que o Exército gosta, porque ele é filhote de Pinochet, tá certo? Também não tem prurido, tá certo? Mas talvez não goste, né, do aspecto demasiado neoliberal do Paulo Guedes. Mas ele se suporta, ele se acomoda, não tem problema, tá certo? Porque o Paulo Guedes não vai poder sair como herói. Quem vai ter que sair como herói é Bolsonaro,
Então, vem tudo nessa mesma linha. Então, José Roberto, nós temos aí uma demissão do Mandetta, substituição pelo negacionismo, agora a demissão de Moro, provavelmente vem o ministro da Justiça e da Segurança, obviamente, bolsonarista. Essa tem sido a dinâmica. Então, um governo cada vez mais sangue puro, como o Gabriel já tinha levantado. Então, assim, os pilares desse governo, o núcleo lavajatista caiu. Era um núcleo importante. Agora nós estamos com o núcleo neoliberal, que com o anúncio do Plano Brasil, é um plano de investimentos em obras públicas por 10 anos, de 10 anos de alcance, aí meio que se configura um projeto, como você estava dizendo, um projeto de poder. Né? Então, o Bolsonaro, o governo, vai realmente ficando com uma fisionomia cada vez mais bonapartista. Nós teríamos aí um governo querendo ir para um governo Médici de baixo impacto? Pode ser. Eu estive pensando nisso, acho que ele teria mais a cara de Geisel. Né? Geisel. Só que no sentido inverso. Né? Geisel tinha que fazer a saída e foi batendo em gente enquanto deu, até que teve que entregar para o homem do cavalo, né? Para fazer a saída. Não podia ser alguém, tem que ser João. Né? Então, porque o Médici ele vem para arrebentar. Né? Não tem mediação com o Médici. Tá certo? O Médici foi escolhido pela trinca. Tá certo? Do alto comando. Certo? Então, quem mandava era o alto comando. Tá? Então, eu vejo ele mais com cara de Geisel. Né? Seria o AI-5 mediado. Né? Porque de 68 até 72 foi terrível. Né? Geisel vai até 75 e depois começa a refluir. Quando começa a aparecer os rabos todos, né? Ou toda a sujeira debaixo do tapete. Então, é mais ou menos isso. Com relação ao plano econômico, né, apresentado, qual o problema com o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é ultra neoliberal. E os militares são centralizadores. Tá certo? Então, seria mais ou menos isso. Quer dizer, o Estado está atuante na economia, centralizando todos ou parte dos negócios. Evidentemente, o capital financeiro é independente disso. Né? Até porque a gente é um país dependente, vive de investimento externo. Esse é um problema. Né? Paulo Guedes está preocupado com isso, com investimento externo, e a gente se virar, morrer, devendo cada vez mais. Né? E nada de desenvolvimento próprio. Ou com inversão do Estado. E os militares não são bem assim. Né? Eles podem apoiar o plano do Paulo Guedes, mas vão centralizar. O que reafirma o que você disse. Assim, eles estão reafirmando e consolidando o caráter bonapartista, tá certo? Com certo apoio popular, visando conseguir um apoio político, para não ter que fechar e forçar o pessoal a se alinhar na força. Então, eu vejo ele como um Geisel, só que no sentido inverso, né, com o polo trocado. O Geisel tinha que fazer a saída, esse está querendo fazer a entrada. Muito bem, muito bem. Isé, trazendo agora a discussão aqui para São Paulo, trazendo também alguns elementos da sua região aí da Baixada Santista, Praia Grande, Santos, enfim, uma gama de municípios. Como nós podemos fazer uma avaliação da política do governo estadual, que tentou, em um primeiro momento, surgir como um polo, digamos assim, de maior lucidez diante da pandemia, tentando defendendo medidas de quarentena,
mas agora, já de alguns dias para cá, cedendo às pressões e anunciando flexibilização de quarentena. Estamos vendo em várias prefeituras municipais também prefeitos seguindo a mesma linha, né? Um exemplo, a cidade de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, o prefeito defende o fim do isolamento e que as pessoas saiam às ruas e que tem que ter uma grande quantidade de pessoas infectadas para desenvolver imunidade mais para frente. Que essa é a prática, é a política do deixar morrer, semelhante à política do Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, outros prefeitos também trazendo questões como a reabertura do comércio, e aí na Baixada, um dos prefeitos de Praia Grande chegou até a cogitar uma medida de rodízio humano, né, de trazer pessoas saírem de casa de maneira que nem fazem com os carros na rua, né, pelo número do RG, né? Isso. Enfim, temos essas medidas, essas pressões, como está por aí, como tem se relacionado com a política do governo estadual, os prefeitos da região, e qual a perspectiva dos trabalhadores, qual o papel dos sindicatos, o que tem acontecido, me traga um pouco também da dinâmica dos sindicatos, da luta de classes aí na Baixada, Zé. Eu vou tentar dar uma resumida, o que para mim é difícil, né? Vocês já viram, mas assim, eu acho que a gente tem que começar a observar que os municípios em si, em termos de ação política, de ação econômica, eles são muito limitados, eles não têm como fazer. E do final dos 90, começo dos 2000, os prefeitos aqui na região, basicamente, eles foram eleitos alinhados com a política do PSDB, certo? Havia no Guarujá um setor que não se alinhava muito, mas que na prática tinha muito pouco o que fazer, né? Não conseguia emplacar uma política independente. Aqui, na Baixada, você tem, no sentido sindical, vamos isolar Santos. Santos é uma cidade antiga, que tem uma burguesia comercial consolidada, tem o porto, né? E uma burguesia comercial fortíssima, ela comanda aqui. Certo? São os caras que gerenciam os hospitais filantrópicos, por exemplo. Um dos melhores hospitais aqui é da Associação dos Policiais Militares, né? Você tem os outros hospitais foram engolidos pelos grandes planos de saúde, né? Que eram hospitais daqui, realmente daqui. Então, você não tem intervenção do município, do executivo do município, né? É tudo basicamente controlado por essa burguesia de Santos. No restante das cidades, você tem Cubatão, que tem Uzi Minas, antiga Cosipa, e tem Petrobras, então tem uma indústria. Você tem São Vicente, que é uma cidade antiga, mas absolutamente comercial, vivendo de turismo, e uma grande área, e aí é que nós vai incidir a questão do Covid, e a necessidade da luta sindical, inclusive, é uma grande área de favelas, chamadas comunidades, um setor muito precarizado, periferia, uma enorme periferia, evidentemente, muito marginalizada. Praia Grande, o mesmo caso. O que tem aqui é uma pequena burguesia, né, um extrato, se pode assim dizer, do setor imobiliário, que é o prefeito. O prefeito manda nas construções de prédios da cidade. Nós temos prédios aqui para botar 1.200.000 pessoas, além das 300.000 que já tem. Certo? Tem vagas para isso. Quer dizer, isso aqui. E o restante é turismo. Então, fora Santos, que tem um sindicato dos servidores, que foi há uns 10, 12 anos, fez uma luta unitária aqui dos setores mais avançados, para tirar da mão dos pelegos, né? E esse pessoal está lá há 10 anos, vem fazendo um excelente trabalho, tem conduzido lutas, tá? Só que nessa questão da pandemia, a própria questão de ser saudável você ficar em casa, desorganiza. Mas continua fazendo. Temos uma frente sindical,
unificada com alguns sindicatos importantes, bancário, eu e o pessoal dos metalúrgicos, que também é um sindicato consequente. Né? Nós temos alguns sindicatos consequentes que fazem lutas importantes, mas nesse momento desarticulou. Né? Desarticulou, até porque a compreensão política da situação, né, no campo mais geral, de cada sindicato é uma. Então, fica difícil você fazer uma certa unificação. Tem algumas frentes, tem pessoal de resistência fazendo lives e debatendo a questão municipal, né? Mas aqui se acompanha par e passo o que diz o Dória. Tá certo? Par e passo o que diz o Dória. Por quê? Porque a Baixada é absolutamente dependente das políticas de Estado. Quando você coloca São José dos Campos tem indústria. Tem indústria e uma pequena, e um conjunto de pequenas fábricas, pequenas oficinas, que trabalham em torno dessa indústria. Tá certo? É diferente daqui. Quer dizer, o próprio vice-governador disse que 74% da linha de produção estava funcionando. E é verdade. Se você funcionou o agronegócio, todo o resto funciona. Certo? Transporte, indústria química, indústria petroleira, metalúrgica, pneus, tudo funciona. Né? Transporte, mercados, tal. O que parou foi a circulação do varejo. Precisa circular moeda, tá certo? E a circulação de varejo é feito, não é por aquele famoso pequeno e microempresário que possui 75% da mão de obra empregada. Aqui a maioria é diarista ou trabalha nos setores de comércio pequeno, né? Que é um pessoal muito afeito ao Bolsonaro e que está fazendo pressão para abrir. Lá em São José dos Campos, o cara tem autonomia. Ele não faz por causa disso. É uma necessidade das próprias empresas lá de o fazerem. A região é uma região automotiva, uma região metalúrgica muito grande. A fábrica da Hyundai está lá perto, né, que faz as grandes retas cavadeiras. Então, você tem um desenvolvimento diferente. Tanto é que Dória não falou assim, vou mandar fechar. Ele falou, vou estudar. Né? Se for necessário, eu tomo medidas judiciais, como eu já tomei. Tá certo? Mas até agora está quieto. Né? A política do Covid. Então, por exemplo, aqui, veja bem, um mês depois é que está sendo obrigado a usar máscara na rua. Quer dizer, é uma repetição da própria política tomada pelo Estado brasileiro. Tá certo? Você vai para e passo, porque você está ligado aos setores do mercado. Né? Dá uma festa na Bolsa, né? Diz que o mercado está nervoso. Não, ele está feliz. Cada notícia dessa, o cara vai lá, tira dinheiro da Bolsa e bota no dólar. Ele não perde nada. Mas então, a política municipal é mais complicada. E o Dória errou. Não sei quem falou para ele, quer dizer, com 74% da linha de produção funcionando, tá, não é a maioria da população, mas estava funcionando, tirou ônibus, né? Tirou VLT aqui na Baixada, tá certo? Não fez os testes, tá certo? O sistema de saúde municipal não fez nada a não ser dar a vacina antigripe, nada, não se preparou, não fez nada, tá certo? E o Dória impõe 70% de adesão. Não sei de onde ele tirou esse número. Foi obrigado a dizer ontem, meio baixinho, se tiver pelo menos 50%, a gente começa a flexibilizar. Então, é tudo um chute no escuro. Para os municípios, pior. E aqui na Baixada é um negócio complicadíssimo. Todos os sindicatos de servidores, que não sejam os sindicatos de Santos, para você ter ideia, em Peruíbe, em Praia Grande, em Mongaguá, que o prefeito foi pego com 50 mil no chão da sala e está preso, tá certo? Os secretários de administração eram ex-presidentes do Sindicato dos Servidores. Tá certo? Então é uma luta difícil, é uma luta que não existe. Ela existe em Santos, que pela tradição histórica, por velhos companheiros, e uma juventude, as faculdades não ajudam. A política das universidades aqui, inclusive EAD, muito EAD, etc., te joga num outro campo. Mas tem uma juventude vibrante, né? Que conhece os mais velhos, conhece as lutas e participa das lutas. Então, é mais ou menos isso.
E é difícil, porque você chegar para o sujeito e falar, né, falar assim, olha, nós temos que lutar. Ele vai falar, como? Perguntar isso para mim, como é que eu faço para lutar dentro de casa? Né? Nós temos que elevar a consciência. Mas o Sindicato dos Servidores, pelo menos o Sindicato dos Servidores aqui da Baixada, continua lutando, por exemplo, nessa questão que tem que ser revogada. Quer dizer, você utilizar a quarentena para dar férias é jogar o direito do trabalhador, jogar a lei no lixo. E a questão é, quer dizer, vai seguir tudo. Aumentou o número de casos e mortes aqui, como aumentou no Estado, como no país quase quadruplicou, tá certo? Mas isso era de se esperar. A famosa curva que estava abaixo, nós já estamos passando a China, tá certo? E, ontem tivemos 400 casos de morte, tá certo? Que é a média da Itália. A média da Itália era 470, 500, tá certo? Então, todos os discursos estão ruindo. Porque a pergunta é, e o Estado não faz nada? É aí onde tem que se apelar à consciência. José Roberto Silva, voltando ao tema de correlação de forças, governo, e vamos ver se a gente fecha com política para a luta de classes. O governo Bolsonaro perdeu uma base, um pilar de sustentação fundamental. Agora está fazendo uma transição para abrir mão de outra. Além do Mandetta, que já foi dito. Então, nós estamos vivendo aí uma reforma ministerial reacionária, profundamente reacionária, deixando o governo mais bonapartista. Só que tem um problema. Os bonapartes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão em dúvidas se fica do governo, porque as declarações do Moro de que Bolsonaro quer interferir nas investigações da Polícia Federal que o atinge, e atinge diretamente sua família, caíram muito pesadas. Inclusive, na caserna há muito ruído, segundo o que dizem as fontes aí dos principais jornais. Esse é um governo, então, assim, que pode virar um governo Bolsonaro de direito e fato, mas também demonstra uma divisão interna importante. Não é hora da gente ir com tudo pro fora Bolsonaro? Com certeza, com certeza. Você toca num ponto importante. Essa informação eu não tinha. Desse posicionamento, embora dos setores dos comandos militares, porque se tem uma coisa que, que o Exército, que a Armada não vai assumir, é que tem alguém dele corrupto. Né? O cara que maneja à luz do dia as coisas a seu bel prazer. Né? Tentando esconder coisas e fazendo ações que não são dignas. Né? Então, isso não pode pegar. Na Armada não pode pegar. Ela sempre vem para acabar com a corrupção. Né? Tá certo? Esse é o mote deles. Então, essa é uma informação importante. Traz uma divisão, e essa divisão a gente tem que somar uma série de coisas. A esquerda socialista, parte da esquerda, né, dela, que é a esquerda revolucionária, né, durante muito tempo ficou jogando até em alguns poucos setores, mais por covardia, outra por própria concepção, né, ficou jogando no institucionalismo. Né, nós temos que ir a 2022. Vamos aguardar, porque tudo vai navegar. Alguns dizem que, diante do Covid, diante das coisas que estão acontecendo, o povo tem que dar uma resposta. Pô, né, o trabalhador tem que dar a resposta. Que vanguarda que nós somos. Né? Claro que o trabalhador vai dar a resposta. O trabalhador sempre faz a experiência. Há alguns companheiros nossos, revolucionários, que dizem: não se fechou a experiência com o PT. A classe fechou a experiência com o PT faz tempo. Né? Abandonou o PT. A experiência do PT que não terminou. O PT não terminou a sua experiência, mas a classe rompeu com o PT. Né? E o PT é responsável por isso. Então, a gente tem uma série de fatores que indicavam que apostar na institucionalidade só poderia acirrar. Tá certo? Isso, com o tempo, alguns companheiros vieram, né, já adotando a consigna do fora Bolsonaro, fora Mourão. Há uma dúvida, alguns falando em Assembleia Constituinte, mas é um negócio muito abstrato nesse momento, você não consegue fazer a ligação da população, né, política. Outros falando, como nós,
eleições gerais, né, para que o povo decida, né, eleições livres, exatamente, tá certo? E os setores estão se conformando. No começo da semana, o Lula apontou que queria aderir ao Fora Bolsonaro e Mourão. Um negócio importante, você não sabe se é sério, mas é importante. E agora, com essa proposta de endurecimento que o Bolsonaro faz, só que com rachas no seu próprio, na sua própria base de apoio, no núcleo duro dele, né? Visando o núcleo duro do Bolsonaro, efetivamente temos que ir para a rua. Temos que ir para a rua. Ah, na pandemia? Eles fazem carreata, por que nós não? Nós não temos carro de som. Né? Precisamos começar a estimular as consciências, tá certo? Precisamos unificar, fazer uma frente de luta, que não se confunde com uma frente política. Tá certo? Na frente de luta, se o Maia chegar aqui e falar, vamos lá puxar o megafone pela democracia, vamos lá. Tá certo? Ah, como é que a gente vai fazer na próxima eleição? Não, nós não vamos fazer na próxima eleição, né? Com você, não fazemos com você, não fazemos com Lula, tal. É essa, para fazer a superação de todas as últimas experiências. Tá certo? A classe média experimentou Fernando Henrique, se arrebentou, né? Apostou no PT, né? Se arrebentou, o PT mergulhou em corrupção, acabou com toda e qualquer referência de esquerda que não fosse chamada de corrupta, tá certo? O próprio Moro, que se elege, que aparece como sendo o cara que faz a perseguição ao PT, aos vermelhos, à corrupção, agora está fora da carta, né? Começa a dividir os setores internos. Então, esse é o momento. Esse é o momento. Tá certo? A luta já passou o momento. Nós estamos num momento absoluto de resistência, claro. Nós ainda estamos resistindo. A Caça Brasileira não está protagonizando as lutas na rua, mas já começa a ver que parece que deve ter alguma outra saída melhor do que isso. Tá certo? Então, há quanto tempo isso demora? Há quanto tempo essa consciência vem? Eu não sei, mas a classe trabalhadora faz a sua experiência. Ela experimentou o Fernando, experimentou o PT, está experimentando o Bolsonaro, certo? Nós precisamos apresentar a nossa proposta, certo? Anticapitalista, de luta, de uma democracia participativa real, certo? Né? De um governo dos trabalhadores, pelos trabalhadores, tá certo? Não só pelos trabalhadores, mas dos trabalhadores. Né, como uma alternativa de caminhada desse processo que tem que ser fora Bolsonaro e temos que ir para a rua com isso. Tá certo? Nós somos, né, como dizia Trotsky, se tem alguém que trabalha, são os comunistas. O único problema de um cara da direita fazer unidade com um comunista é que o comunista vai para o pau, ele está na base, ele está lá junto dos trabalhadores. E é isso que nós temos que fazer. Recuperar, tá certo? Tomar os sindicatos da burocracia. Certo? Ir lá, movimentar os trabalhadores. Os sindicatos são comandados pela burocracia que amortizam a luta. Então, é um momento de luta. Certo? É um momento de luta. Ah, você é um sonhador otimista, doutor. Não, não sou. Não sou. Isso é o que se desenha. Fora disso, só vem negritude. E o mundo está mostrando. O mundo está mostrando. Certo? O mundo deu um giro à direita, com setores radicais de direita, neoliberais ao extremo e outros fascistas. Né? O fascismo ganhou na Itália, o fascismo está há 20 anos na Hungria, está na Ucrânia. O próprio primeiro-ministro do Brexit só parou para pensar quando parou no hospital. Certo? Parou de defender algumas teses, mas vai continuar fazendo. Ele é pelo Brexit. Tá certo? Então, nós não estamos num momento de ficar olhando. Nós estamos num momento de ir para o pau, de ir para a luta. Recuperar, né? Recuperar dentro da classe trabalhadora a perspectiva de saída que não seja viver no capital. Ou seja, levantar a bandeira do socialismo com um programa adequado, mediado, taticamente ajustado para cada momento. E nesse momento é fora Bolsonaro e Mourão, por eleições diretas já, todo mundo na rua. Muito bom, importante colocar essas palavras de ordem, defendê-los, apresentar. Afinal, usamos
as ferramentas que temos em mãos para não apenas analisar e observar a realidade, mas com o objetivo de apresentar saídas concretas, saídas independentes dos trabalhadores organizados, e por isso é muito bom esse debate, fundamental, fizemos uma discussão abrangente, uma discussão com várias escalas de análise, né, trazendo todas as mediações, né, entre diferentes escalas de análise, e muito bom. Gostaria aqui de encaminhar para o encerramento, chamar os companheiros a fazer final, né, desse sexto episódio do nosso podcast Esquerdo Web, né, e, por favor, companheiros, tem a dizer uma última consideração nesse nosso bem saudoso e muito vitorioso episódio. Bom, eu gostaria de fechar utilizando uma frase que eu disse, né, quando me perguntaram como lutar se está todo mundo em casa, se a gente tem que ficar em casa. A luta se dá por conquistar a consciência, né? E que é o mínimo que a gente pode fazer. Está aberto o campo do diálogo, agora está se abrindo o campo para se chegar nas pessoas e começar a colocar as alternativas, né? Então, nesse sentido, eu queria enfatizar aqui o convite. Assistam aos nossos podcasts, divulguem os nossos podcasts, as nossas lives, né? Temos várias ações, né? Continuamos aí, estamos trabalhando em ações de solidariedade, então você pode tropeçar com a gente em qualquer canto. Mas enquanto não tropeça, assista o nosso podcast, nossa live. Quem sabe, né, você ajude você a entrar em diálogo com a gente, né? Ok? E aí a gente poder, quem sabe, mais conjunto. Essa é a minha proposta aqui. Bom, foi um enorme prazer estar aqui hoje com o José Roberto Silva, o Gabriel Mendes. Realmente, como diz o Gabriel, foi um programa bastante abrangente e discutimos com profundidade essa conjuntura que é cada vez mais polarizada, que abre cada vez, se acelera o processo de luta de classes. O governo se prepara para uma guerra contra os trabalhadores, está se armando para isso em todos os sentidos, e só que tem um governo que tem muitos problemas, muitas fragilidades e pode ser derrotado. A saída do Moro é um indicador disso. Então, nós estamos numa situação de riscos, mas também de possibilidades de, ao derrotar o Bolsonaro, lutar por eleições gerais, por Assembleia Constituinte, enfim, lutar por uma saída dos trabalhadores para a crise. Então, realmente, nós estamos diante disso. Para finalizar, gostaria de agradecer, convidar, como diz o nosso José Roberto, nosso Zé, convidar as companheiras, os companheiros para acompanhar nossos programas, nossas lives, e convidar especificamente para a live Vidas Negras Importam, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 28, às 18 horas, que vai ser transmitida pelas nossas redes, e particularmente pelo perfil do Socialismo ou Barbárie no Facebook. Grande abraço e obrigado, companheiros.